Boa noite, meus amigos. O trânsito pesado nas sextas-feiras hoje desafiou ainda mais a paciência de todos os motoristas da nossa cidade. Com a chuvarada da tarde, a CET registrou 135 quilômetros de congestionamento às 5h30 da tarde. E olha, as marginais Pinheiros e Tietê travaram. Neste momento, a Zona Oeste tem a pior situação e a gente vai com o repórter Roberto Paiva, que está acompanhando o caminho de quem está no trânsito nesse comecinho de noite, tentando voltar para casa. Paiva, boa noite. Boa noite, Tramontina. Ô, caminho difícil, hein? A chuva veio, foi embora e deixou as consequências. Um trânsito muito lento por toda a cidade. Neste momento melhorou um pouquinho, até são 115 quilômetros de congestionamento. A gente está aqui na Ponte das Bandeiras e o trânsito por aqui não é nada bom. Ao contrário, é muito complicado. Esse aqui é o sentido Ayrton Senna, muito carregado. No sentido Zona Sul também não está muito diferente disso aqui, não. A gente teve no meio da tarde, ali perto do Sambódromo, também aqui na Marginal Tietê, uma situação bem curiosa. Os dois sentidos praticamente parados, todas as pistas praticamente paradas, Tramontina. Obrigado, Paiva. E na hora da chuva mais forte, ali por volta das 2 da tarde, os moradores de um condomínio do Jaguaré, na zona norte da capital, tiveram o maior susto. Parte de um muro deste condomínio residencial desabou sobre 4 carros que estavam estacionados na rua Porto da Capela. A CET foi chamada e bloqueou a rua. A Defesa Civil informou que este trecho vai ficar parcialmente interditado até que os técnicos da Prefeitura terminem de investigar as causas do desabamento. Ninguém ficou ferido. E não foi só este muro que desabou com a chuva, não, hein? Uma árvore de grande porte veio para o chão ali na Avenida Tomás de Souza, no Jardim São Luís, Zona Sul. Pelo menos 3 carros ficaram debaixo do tronco e dos galhos. As imagens do colega aqui da Globo, o Antônio Donizete, mostram que no meio da tarde, os técnicos da Eletropaulo já estavam a postos para resolver um problemão. Dor de cabeça daquelas. E um consórcio de prefeituras do ABC inaugurou hoje um centro de gerenciamento de emergências para monitorar os pontos críticos da região. Não é de hoje que a população do ABC sofre com alagamentos. Não é fácil a vida de quem mora na Vila Palmares, em Santo André, perto do Ribeirão dos Meninos. Essas imagens foram gravadas há 2 semanas. A água tomou conta da rua Lauro Miller mais uma vez. A Silvana, que gravou o vídeo, tem até bomba d'água em casa para se proteger da enchente. Tem as 2 bombas que puxa para fora, olha. Tem que ter bomba para jogar água para fora. Tem. Sem isso não tem controle. Teve vez de faltar energia, aí encheu bastante. Do outro lado da rua, Dona Zuíla, de 87 anos, tem uma escada na porta da frente. E funciona? O quê? Essa escada? É. Poxa, se não fosse isso, eu estava nadando na água. A Dona Zuíla está tão acostumada com enchente por aqui que a casa dela já é adaptada. Aqui na cozinha, por exemplo, a gente vê que a geladeira está no alto, né? Tem uma base até de azulejo ali embaixo. E o mesmo acontece com o armário, que tem as louças e os mantimentos da casa. A chuva não respeita os limites entre os municípios. Por isso, o consórcio formado pelas cidades da região montou um centro de gerenciamento de emergência para coordenar as informações. O CGE vem para a gente poder antecipar e tratar com antecedência eventuais grandes problemas de enchentes, de deslizamentos, que também é um problema. Nós temos muitos morros aqui, em alguns casos ocupados. Através de 60 câmeras espalhadas pela região, o CGE vai informar em tempo real órgãos como Defesa Civil e Engenharia de Tráfego. Por enquanto, as informações do novo Centro de Gerenciamento de Emergências não estão disponíveis para os moradores do ABC. A previsão é que até fevereiro seja lançado um aplicativo de celular que envie alertas sobre riscos de alagamentos e deslizamentos. Vamos saber agora o que diz a meteorologia, onde é que a chuva se concentrou, Maju. Boa noite. Tramontina, boa noite para você e para todos. Olha, principalmente na zona sul da cidade, Vila Mariana acumulou o maior volume aí na zona sul, entre pouco antes aí das 2 horas até as 4 da tarde. Aí a gente tem na zona norte Tremembé, depois Lapa com bons volumes também e Vila Prudente com 18,3 na zona leste. E Tramontina, por falar em zona leste, viu? Lá perto da Radial teve uma concentração de umidade tão forte que deu um ar de neblina aí. Muita gente perguntou pra gente se era neblina ou não, mas era impressão. Isso aqui era uma garoa lá na zona leste. Olha que embaçado tudo isso. Não dá pra enxergar quase nada, né? Nada.
Pois é, amanhã vai acontecer? Amanhã é o seguinte, Tramontina, vamos lá. Amanhã a gente tem o seguinte aqui no estado. Um estado bicolor, né? Com chuva aqui nessa área do litoral, também no Vale do Paraíba. Tempo firme na capital paulista. A gente tem aqui a temperatura da capital, 19,28. Bauru e Presidente Prudente também com calor e sol. Ubatuba e Monteiro Lobato com chuva para quem for viajar para esses lugares. Bom fim de semana. Para você também, até segunda. Tchau. Até. E hoje, dia de mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. Esse tempo chuvoso nos lembra que ninguém pode ignorar o mosquito. Aqui na capital teve uma série de atividades para marcar a data e alertar para a importância da prevenção. Agentes de saúde da Prefeitura e do Estado vistoriaram casas e orientaram moradores na Vila São Pedro, em Santo Amaro. Também teve ação educativa no Terminal Jabaquara com distribuição de folhetos. Este ano, os casos de dengue contraídos na capital caíram 90%. Os de chikungunya, 80%. E os de zika, 70%. Mesmo assim, o alerta continua porque, com a chegada da estação das chuvas, o perigo de proliferação do mosquito Aedes aegypti aumenta. Um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde aponta que 85% dos criadouros estão dentro das casas. E você pode conferir no G1 o ranking da Prefeitura de São Paulo, que traz os maiores criadouros do mosquito na capital. Uma pesquisa da organização não governamental Visão Mundial revelou a situação das crianças carentes que vivem aqui no centro de São Paulo. E mesmo as que têm famílias estão expostas à violência e às drogas. A pesquisa ouviu 280 crianças atendidas em projetos sociais no centro. E a gente vai acompanhar aqui na tela um recorte destes números. Olha só, a gente está tratando do Vale do Anhangabaú, na Sé, Vale do Anhangabaú, a região da Cracolândia, Júlio Prestes, onde as crianças foram ouvidas. Ao todo, 22 crianças e adolescentes com idades entre 3 e 17 anos. E todas elas em situação de rua. E 64% disseram que usam drogas. A Prefeitura da capital informou que no centro, o CAPS Infanto Juvenil Sé atende demandas de saúde mental de crianças e adolescentes, além do atendimento aos usuários de álcool e drogas. O Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo disse que oferece um serviço ambulatorial para estes dependentes de drogas. E o governo do estado informou que não tem programas para esta faixa etária. A seguir, você vai ver como um dos maiores blocos de rua de São Paulo, no Carnaval, cresceu, apareceu e virou centro cultural. O trânsito agora ao vivo, Marginal Tietê, toda enroscada no sentido da Ayrton Senna e da Dutra. A gente volta já já com outras notícias. O Centro Paula Souza, uma autarquia do governo do estado que administra as faculdades e escolas técnicas da capital e do interior, está gastando mais de R$1.400.000 para a compra de painéis de identificação e placas. A nossa produção encontrou no mercado valores muito inferiores a estes que estão lá no contrato. É o que você vai ver na reportagem de Wallace Lara e Carolina Giancola. O contrato que foi assinado no dia 22 de novembro entre o Centro Paula Souza e a empresa Shopsigns Obras e Serviços prevê a confecção e instalação de painéis e placas em braille no valor de R$1.432.000. São painéis para 56 escolas e o preço de cada um varia de R$19.800 a R$25.000. Um dos painéis é este aqui, entregue na semana passada na ETEC Takashi Morita, que fica em Santo Amaro e que, segundo o contrato, custou aos cofres públicos R$19.800. Eu entrei na escola e conversei com alguns funcionários que não quiseram dar entrevista, mas me contaram que a placa anterior era velha e que precisava ser trocada. Mas eles ficaram surpresos com o valor e disseram que com a diferença do que foi gasto, daria para comprar novos computadores para a escola. Nossa produção fez orçamentos com 3 empresas que fazem esse tipo de serviço. Passamos as mesmas medidas previstas no contrato e recebemos valores muito mais baixos. O painel mais caro ficou por R$ 2.160. Hoje à tarde, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre a compra dos painéis no plenário da Assembleia Legislativa.
Para um plenário praticamente vazio, com apenas 3 dos 92 deputados presentes, o parlamentar apresentou o mesmo documento a que tivemos acesso. Hoje eu protocolei uma representação no Ministério Público Estadual, uma outra no Tribunal de Contas do Estado e um requerimento aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação. Então nós queremos uma investigação profunda e que as penas da lei caiam sobre as pessoas responsáveis. Vamos ver se a Assembleia investiga mesmo, porque a Assembleia não gosta muito de investigar esse tipo de assunto do governo do Estado, não. Olha, a assessoria de comunicação do Centro Paula Souza disse que a contratação foi resultado de pregão eletrônico, do qual participaram várias empresas e a contratada foi a que apresentou o menor preço. Disse ainda que, como determina a lei, é feita uma pesquisa de mercado a cada 3 meses e que a última pesquisa, publicada em outubro no Diário Oficial, comprovou que os valores contratados estão 20% abaixo do mercado. Nós tentamos falar com a empresa Shop Signs Obras e Serviços, mas não tivemos retorno. São Paulo foi o estado brasileiro com o maior número de celulares bloqueados em novembro por roubo, furto ou perda. Segundo a Anatel, que divulgou os números hoje, aqui no estado a Polícia Civil bloqueou mais de 90 mil aparelhos em apenas um mês. Em todo o Brasil, mais de 9 milhões entraram para o CEMI, que é o Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas. E em relação a novembro do ano passado, o número de celulares bloqueados subiu mais de 20%. A FUVEST divulgou hoje a nota de corte para a segunda fase do vestibular da USP. A nota de corte, vocês sabem, é aquele número mínimo de acertos que o vestibulando tem que ter para fazer a próxima prova. E este vestibular já registrou um recorde. Pelo menos um candidato da medicina acertou todas as 90 questões da primeira prova. Acompanhe comigo as 5 maiores notas de corte por curso. Olha só, elas estão aqui. 3 das maiores notas de corte são de cursos de medicina. O da capital, 76 pontos, Ribeirão Preto, 72, Bauru, 69. Depois vem a Engenharia Aeronáutica de São Carlos, com 65, e o curso superior do audiovisual, com 62 pontos. A lista dos aprovados para a segunda fase vai ser publicada no site da FUVEST no dia 18. E as provas vão ser aplicadas de 7 a 9 de janeiro. Carnaval 2018, um espaço dedicado à folia de rua na capital. Assim é a Casa do Baixo Augusta, que nasceu para ser a sede de um dos maiores blocos de São Paulo. E em apenas 3 meses, virou Centro de Cultura Popular. Cor, alegria, foliões. Nas paredes, fotos dos desfiles de outros carnavais. Essa é a decoração da Casa do Baixo Augusta, que fica na esquina da Rua Consolação, na região central de São Paulo. A casa foi inaugurada em setembro e é a sede do Bloco de Carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta, que existe desde 2009. É que o pessoal precisava de um lugar para se reunir, organizar o carnaval. Só que acabou que virou muito mais do que isso. A casa é também um centro cultural com 400 metros quadrados. Aqui tem espaço para cursos, palestras, leitura de peças e também lançamentos de livros, como o da escritora feminista Djamila Ribeiro, que apresentou na casa O que é Lugar de Fala. O livro discute quem tem direito à voz nos dias de hoje. É um espaço dos direitos humanos, onde a gente pode ocupar, trazer debates, mais variados temas, onde a gente consegue fazer eventos importantes e que a gente sabe de temáticas que são muito importantes para nós. A fila para conseguir um autógrafo virou a esquina. Para muitos foi o primeiro contato com a casa, outros já são fãs. O Baixo Augusta entendeu isso, que a cultura é carnaval também, então abriu e ampliou e a gente está vendo tentáculos assim para todos os lados. A Casa do Baixo Augusta vive de patrocínio, apoios e da renda de eventos que eles mesmos promovem. Além do carnaval, a alegria que eles proporcionam para a gente, na verdade, a casa é um negócio, como a gente pode oferecer algo mais para a sociedade.
Sucesso total. E depois de amanhã, domingo, tem festa na Casa do Baixo Augusta, a partir das 4 da tarde. E a entrada é grátis. Antes de terminar o SPTV, vamos voltar para o trânsito. Conte, Paiva. Tramontina, ao motorista, só resta dizer para ter paciência. Aliás, muita paciência. Olha a situação aqui na altura da Ponte das Bandeiras. Esse aqui é o sentido Ayrton Senna, pista expressa. Devagar, devagar. Situação complicada também na 23 de maio. Trânsito carregado por lá no sentido centro. E na Marginal Pinheiros, na altura da raia da USP. Trânsito também muito complicado, aliás, nos dois sentidos, viu, Tramontina? Obrigado, Paiva. O SPTV termina por aqui. As reportagens estão no Globoplay. E as notícias do Brasil e do mundo você tem, lógico, no Jornal Nacional, às 8h30.